Sejam todos muito bem-vindos. A partir desta aula, nós começamos a entrar de forma mais direta na linguagem de bancada, né? Na aula anterior, nós falamos da energia, né, como a base aí das transformações. Agora, nós vamos olhar, né, para uma grandeza concreta, mensurável e extremamente presente no dia a dia do técnico, que é a tensão elétrica. É aqui que nós começamos a trocar a ideia genérica de energia por uma fórmula de análise, né? Bem mais prática e mais útil para diagnóstico. O tema dessa aula é tensão elétrica, também chamada popularmente de voltagem. E esse assunto é central porque em praticamente qualquer diagnóstico inicial, a tensão é a primeira grandeza que o técnico procura medir antes de trocar peça, antes de suspeitar, né, de componente específico. É comum começar perguntando: existe tensão onde deveria existir? Está no valor esperado? Se mantém quando o circuito está tentando funcionar? Então, nessa aula, a meta não é só definir um conceito, é começar a pensar como o técnico, né? Grandeza, unidade, medição e, a partir daí, uma conclusão. A gente vai seguir uma trilha bem clara, né? Primeiro, a gente vai entender o que é tensão elétrica e o que significa diferença de potencial. Depois, vamos ver a unidade, representação, né? As escalas. E aí, em seguida, vamos responder uma pergunta muito importante que se faz na bancada: tensão pode existir sem a corrente? Depois disso, vamos dar uma analisada o que acontece, né, quando a tensão aumenta, diminui, como que a gente pode medir aí corretamente, né, com o multímetro, e a diferença, né, entre DC e AC, falando rapidamente, os pontos clássicos, né, de medição em computador ou notebook, e sintomas, né, de tensão fora do normal em alguns cenários reais aí de diagnóstico. E no final ainda vamos dar uma amarrada, né, tudo isso aí com um checklist prático de bancada, beleza? Então, antes de avançar, vale fazer uma recapitulação. Então, no módulo 1, a gente está construindo, né, a base elétrica totalmente aplicada ao hardware. A gente já viu, né, que energia é a base das transformações. E agora a gente está começando, né, a dividir essa energia elétrica em grandezas aí que podem ser medidas e interpretadas. Então, entre essas grandezas, né, vão estar tensão, corrente, potência e a resistência. A tensão aparece primeiro porque na prática da bancada, né, ela costuma ser o ponto de partida aí da energia elétrica. É por isso, né, que essa aula é tão importante. Ela começa a transformar uma ideia mais ampla, né, em linguagem técnica de diagnóstico. Ao final dessa aula, você já deve ser capaz, né, de definir a tensão elétrica e diferença de potencial, identificar a unidade e a representação que é usada, né, nos esquemas e nas medições, entender, né, o que pode aí existir a tensão sem corrente, medir tensão DC e AC com multímetro, né, tem as formas aí de fazer essa medição e aplicar também esse conhecimento, né, em situações reais aí de diagnóstico, falando sobre algum cenário de PC e notebook. Então, em outras palavras, a meta não é apenas decorar o conceito, é sair daqui sabendo que tensão o que ela é, né? Como você vai medir, aonde medir e vai intuir, né, o que é aceitável e o que pode ser concluído aí quando o valor encontrado não está como o esperado. Então, o que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. Essa é a definição técnica, né, mais importante que a gente tem que aprender nessa aula. Em linguagem mais intuitiva, a gente pode pensar na tensão, né, como a condição elétrica
que cria aí a possibilidade de movimento das cargas elétricas. Por isso, muita gente usa a ideia de força elétrica, desde que se entenda que isso é apenas uma forma didática, né, de visualizar esse efeito, né, da diferença de potencial. O ponto mais importante é não cometer um erro conceitual, né, que é muito comum. A tensão, ela não é energia, tensão é potencial. Em um circuito fechado, essa diferença de potencial vai ser aí uma das condições para que exista a corrente. Então, quando dizemos que uma fonte ATX tem 12 volts entre o fio amarelo e o GND, a gente está dizendo que existe uma diferença elétrica mensurável, né, entre esses dois pontos. Então, recapitulando, tensão não é energia, tensão é potencial, é uma característica, né, da energia elétrica, é uma característica da condução elétrica, né, é uma característica necessária para a existência de corrente. A definição mais correta aí é a diferença de potencial entre os dois pontos, né? Então, a corrente depende da tensão de um circuito fechado, né? E a carga, né? Não apenas aí a existência da tensão, beleza? Quando falamos de diferença de potencial, a gente está comparando o nível elétrico, né, de um ponto com o nível elétrico de outro ponto. Então, um ponto sozinho, ele nunca vai poder aí ter tensão, né, de forma absoluta. A tensão ela só existe fazendo a comparação. Por isso que toda medição ela precisa de referência. No hardware, essa referência normalmente é o GND, né, o terra do circuito, ou o negativo. Por isso que na prática, a ponta preta do multímetro, né, a ponta de prova preta do multímetro, ela costuma ficar sempre no GND, é a referência que vai no GND, enquanto a ponta vermelha, ela vai sendo levada aos pontos, né, que a gente quer analisar. Um erro muito comum dos iniciantes vai acontecer justamente nessa parte, né, a pessoa mede, mas não sabe aí qual foi a referência usada. E sem referência correta, o resultado vira um número solto, né? Sem nenhum tipo de interpretação mais confiável, né? Então a tensão ela não existe um ponto sozinho, ela existe sempre entre dois pontos. O GND é a referência que vai ser mais comum. Então a posição da ponta preta ela precisa ser aí consciente, né? Não automática. A unidade da tensão elétrica é o volt, né, representado aí pela letra V. Em alguns esquemas, especialmente certos materiais mais técnicos, né, também vai poder aparecer aí a letra U para representar a tensão, mas a unidade ela continua sendo o volt sempre. Além disso, a gente precisa entender as escalas, né, em alguns circuitos. A gente pode trabalhar com milivolts, que são aí milésimos, né, de volt, fazendo uma analogia. Em outros contextos, como rede elétrica ou aplicações de potência, aparecem dezenas, centenas ou milhares de volts, né? No diagnóstico de hardware, os valores mais comuns ficam aí na faixa de 3.3 volts, 5 volts, 12 volts e muitos notebooks algo próximo aí dos 19 volts, né, na entrada. O importante aqui é a gente se acostumar, né, a ler tensão em contexto, entendendo aí a unidade, né, que a unidade é a mesma, mas a escala ela vai mudar aí conforme a aplicação, né? Então, volt é a unidade, V, representação mais comum, né? E temos milivolts, MV, V, que é o volts, e kV, que é kilovolts. Eles vão pertencer aí à mesma lógica, apenas que muda aí a escala, né? O aluno vai precisar, né, reconhecer aí esses valores tipos de bancada e saber interpretar eles corretamente. A tensão pode existir sozinha? Sim, ela pode existir mesmo sem a corrente. Então essa é uma das ideias mais importantes da aula. Para existir corrente útil, não basta haver a diferença de potencial, né?
é necessário que haja um circuito fechado, é a condição aí para a corrente se iniciar. E precisa aí de uma carga, né, um caminho real para que essa corrente circule. Então, um exemplo clássico é o carregador do notebook, né? Ele está ligado na tomada, mas sem estar aí conectado ao equipamento. Então, nesse caso, costuma aí existir a tensão na saída, mas existe corrente, mas não existe, né, corrente útil sendo entregue aí a carga, porque a carga nem está conectada, né? Isso ensina uma lição bastante importante. Tensão presente não vai significar aí por si só equipamento funcionando. Você pode medir às vezes aí 19 volts no DC jack, né, no conector, e ainda assim ter um notebook que não liga, porque o problema ele pode estar, né, desse ponto sob carga ou em um trecho aí do circuito para frente. Então, a tensão presente não garante a corrente ela só aparece de fato aí com o circuito fechado, é outra condição, né? Precisa primeiro tensão e um circuito fechado, carga. Essa ideia aí é central, né, para evitar aí qualquer tipo de conclusão muito apressada, beleza? Então, quando a tensão aumenta além do esperado, a tendência é que o circuito aí seja forçado a trabalhar, né, fora da condição normal. Então, sem entrar ainda em muita profundidade matemática, vale lembrar uma ideia básica: se a resistência da carga não muda, a aumentar a tensão tende a aumentar a corrente. Isso pode provocar aí sobrecarga, aquecimento excessivo, né, até a queima dos componentes. Em hardware, a sobretensão ela pode afetar aí as portas USB, controladores, circuitos de entrada, né, os reguladores também. Em alguns casos, a própria fonte ou o circuito tenta se proteger, entra em modo de proteção, impedindo aí o funcionamento. Então, quando o técnico encontra tensão acima do normal, ele não está vendo, né, apenas um número maior, ele está vendo aí uma condição potencialmente perigosa para a integridade aí do computador, do equipamento. Então, a tensão ela pode aumentar a corrente e, como uma consequência, né, aí a dissipação, a perda em calor. Então, aquecimento e atuação de proteção vão ser os sintomas mais coerentes, né, relacionado a isso. E a sobretensão ela não é só valor fora da faixa, né, é um risco real aí para o circuito. Preciso tomar esses cuidados, né, medir e já interpretar da forma correta. Quando a tensão ela fica abaixo do esperado, o comportamento mais comum vai ser instabilidade. O circuito ele pode tentar funcionar, mas ele não vai conseguir manter essa operação segura e confiável, né? Aí que vão aparecer sintomas de reset, travamento, a falha de inicialização e o equipamento não ligar. Então, na prática, isso acontece mais quando o equipamento exige carga, né? O momento que o sistema vai exigir aí mais corrente. Então, uma fonte ela pode parecer normal em vazio, né? Mas cai quando o CPU ou então a placa de vídeo aí tá necessitando, né? Então, outros blocos vão começar a demandar energia de verdade e vai sobrecarregar, né, o computador, porque ele não consegue entregar a tensão diretamente. Então essa queda nem sempre vai significar apenas a fonte ruim, né? Ela também pode vir aí de mau contato, oxidação, conector com alguma alta resistividade ou a trilha que está comprometida. Então por isso tensão baixa é um sintoma, né, que precisa ser interpretado aí com raciocínio, nunca com chutes. Então queda de tensão, estabilidade, né? Antes mesmo de gerar qualquer falha total. O defeito ele vai aparecer principalmente quando estiver sob carga. Então a fonte ruim sempre vai ser uma hipótese, mas nunca a única do técnico. Como medir tensão? Para medir a tensão, né, a ferramenta básica vai ser o multímetro, e a regra de ouro é essa aqui, né, que a tensão ela vai se medir em paralelo. Vamos guardar isso sempre em paralelo. Então isso significa que as pontas de prova elas devem tocar justamente os dois pontos, né, entre os quais
a gente está querendo observar essa diferença de potencial. No hardware, normalmente, a gente coloca a ponta preta no GND ou no negativo, né? Depois a gente vai fazer uma aula explicando aí a diferença de aterramento, negativo, GND, etc. E a ponta vermelha, a gente mede, né, o outro ponto de interesse. O que nunca pode ser feito aí é medir a tensão em série. Recapitulando, não se mede tensão em série. Em série a gente vai medir aí a corrente. É como se o multímetro aí tivesse, né, de entrar num caminho da corrente. Então você vai estar fechando um curto. Então esse é um erro clássico, né, e perigoso. Então raciocínio correto e simples. Quero saber a tensão. Eu comparo dois pontos e comparo, né, esses dois pontos aí em paralelo da forma correta. Então, recapitulando, tensão se mede em paralelo, ponta preta GND, outra ponta na outra referência, então nunca mece, né, a tensão em série, beleza? Então no multímetro a gente tem a seleção, né, entre DC e AC, isso daí vai fazer toda a diferença. Então DC normalmente é indicado com um V, né, com a linha contínua e tracejada. A tensão de polaridade fixa, né, típica das baterias, fontes, placas, circuitos eletrônicos internos, né, que utilizam aí a corrente contínua. Já o AC, né, a corrente alternada, vai ser indicado aí pelo V com o símbolo de uma onda, né, de uma onda que está alternando. A tensão, né, alternada, como a da tomada mesmo, diretamente aí, que vem diretamente da rede elétrica, né? Então, se você escolhe o modo errado, a leitura vai ficar falsa, né? Pode ficar baixa, instável ou simplesmente sem nenhum tipo de utilidade para qualquer tipo de interpretação. Por exemplo, medir uma linha 12 volts corrente contínua no modo corrente alternada pode gerar aí um valor estranho, que não faz sentido nenhum, e medir da mesma forma uma tomada no modo corrente contínua também não vai fornecer uma leitura aí que ajude muito, né, de verdade. Então, antes mesmo de tocar, né, as pontas do circuito, o técnico precisa saber, né, que tipo de tensão que ele vai medir e medir da forma correta. Então, no computador, alguns pontos de medição eles aparecem com muita frequência, né, na fonte ATX. A gente tem as linhas clássicas como 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, conector EPS da CPU. Normalmente a gente procura 12 volts, né, nas portas USB a gente vai estar esperando normalmente 5 volts, e placa-mãe a gente pode medir aí vários pontos de teste, as bobinas associadas, né, a linhas que são reguladas. O mais importante aqui não é decorar, né, cada conector isoladamente, mas aprender aí a pensar por regiões. Então, se o computador não liga, por exemplo, faz sentido aí começar pela entrada, né, de alimentação e pelas linhas mais básicas. E se o problema está relacionado ao USB, o raciocínio já muda, né? A medição vai para outra área, né? A área correspondente aí desse problema. Então, assim, a tensão ela deixa de ser um número abstrato, né, e vai passar a ser uma ferramenta aí de localização de algum tipo de defeito. Então, a gente deve sempre começar a ler pelos blocos funcionais, né? ATX, EPS e USB são os pontos clássicos aí, e os mais didáticos. Então, medir conector vai exigir também um cuidado, né? Que é perigoso você provocar algum tipo de curto, então é necessário que você faça aí de forma técnica e de forma segura. No notebook, a lógica inicial vai costumar começar aí pela entrada, né, de corrente contínua. Então, em muitos modelos, essa entrada vai girar em torno aí de 19 volts, embora o valor exato, né, possa variar. Então, depois disso, o técnico pode verificar a bateria, observando a tensão nominal, né, do PEC, e seguir para pontos lógicos, né, após o DC jack, né, o conector de entrada, depois fusível, bobina principal,
e os conectores internos aí de alimentação. Então, o raciocínio aqui ele é muito prático. Primeiro confirmar se a tensão chega pela fonte, depois se ela entra na placa, né? Depois se ela consegue aí avançar pelos primeiros estágios do circuito. Então, se existe tensão no jack, mas ela desaparece logo depois de um fusível, ou de alguma outra proteção, isso já direciona, né, fortemente aí qual que é a investigação, qual que é o seu, no caso, o diagnóstico. Então, sintomas aí quando a tensão está fora do normal, né? Então, o componente aí, o hardware, o eletrônico, ele vai costumar mostrar aí os sintomas bastante concretos, né? Que no momento ele vai poder não ligar, vai ligar e durante o uso vai desligar, vai reiniciar, né? Sob carga, que a gente fala bastante, deixar de carregar a bateria, vai apresentar falha, né? Periféricos também, como USB e vídeo, que necessitam de certa tensão aí. Então, em alguns casos, o problema vem acompanhado aí do aquecimento anormal, né? Até mesmo algum tipo de cheiro característico do componente sofrendo, né, uma sobretensão. O importante aqui é conectar sintoma com física. Então, tensão baixa pode impedir que os circuitos atinjam níveis mínimos aí para operação, e a tensão alta pode aumentar a dissipação, né, levar ao aquecimento ou dano. Então, quando o cliente vai te relatar aí um comportamento como o reinício ao abrir um jogo, por exemplo, o técnico já começa a pensar, né, em instabilidade de alimentação aí sob a carga, quando a carga está sendo exigida. Então, a gente precisa estar ciente desses sintomas, né, quando a tensão está fora do normal. Então, vamos pensar num caso prático. A linha 12 volts, ela deveria aí entregar um valor nominal, mas a medição ela aparece aí algo em torno de 10 volts, especialmente quando a placa vai tentar iniciar o efeito que é observado. É um equipamento que tenta subir, gira ventoinhas, né? Talvez até acenda aí sinais, mas falha no processo e vai reiniciar, ou simplesmente ele não completa aí a inicialização, a partida. Então, nesse cenário, o diagnóstico não vai começar nunca com um chute, né? Ele começa aí com comparação entre valor esperado e valor medido, tanto em vazio quanto sob carga. Então, a partir daí, o próximo passo é testar com uma fonte confiável, repetir a medição e observar aí se a linha se estabiliza. Esse é um ótimo exemplo aí de como a tensão medida, né, vira evidência e não apenas aí uma opinião. Então, esse aí é um dos erros mais comuns dos iniciantes, né? Medir a tensão em um ponto e concluir imediatamente que está tudo certo, mas tensão presente não garante, né, corrente, nem garante o funcionamento do equipamento. Pode existir circuito aberto entre o ponto, né, e a carga, como em algum fusível rompido, alguma trilha que está interrompendo aí a passagem de corrente. Então pode haver alguma alta resistividade, né, que pode ser causada por oxidação, mau contato. Pode existir uma proteção ativada, impedindo a continuidade, né, da linha por causa de curto detectado, ou ainda a falha, né, pode estar depois aí do ponto onde foi feita a medição. O técnico mais experiente, né, sempre faz perguntas adicionais. Essa tensão ela chega aonde deveria chegar? Ela se mantém quando o circuito tenta trabalhar, né, exige carga? O problema até ele está antes ou depois, né, do ponto medido. Então, medir um ponto não significa, né, validar a linha inteira. Circuito aberto, alta resistência, né, são algumas causas comuns, e o raciocínio ele deve avançar aí de ponto a ponto. Medir em vazio significa medir, né, sem consumo real, relevante, e medir sob carga vai significar medir aí com o circuito trabalhando, no caso exigindo aí energia de verdade da fonte ou de qualquer linha que a gente esteja analisando. Essa diferença ela é decisiva, né, no diagnóstico. Então, em vazio, a tensão às vezes pode parecer completamente normal e ainda assim esconder algum defeito.
Então, quando carga entra, surgem quedas, instabilidades e limitações, né, que antes não apareciam. Então, é por isso que testar sob carga pode aí revelar esses defeitos ocultos. E quando se percebe uma queda, né, um passo seguinte é o rastreamento. Então, medir ponto a ponto até conseguir descobrir aí onde a tensão ela está se perdendo, onde que ela cai, né, além aí do esperado, ou onde ela deixa, né, de avançar. Porque fontes ATX possuem seletor 110 volts, 220 volts. Então, algumas fontes, né, elas possuem esse seletor de volts porque o circuito interno ele precisa se adaptar, né, à forma como a tensão da rede vai ser aí tratada. Em termos mais simples, essa chave ela define aí como a entrada vai ser retificada, né, e preparada aí para o restante da fonte. Então, no modo 110 volts, a fonte pode utilizar uma configuração dobradora, né, de tensão, e no modo 220 volts ela trabalha já com a retificação direta. O que importa para essa aula é o entendimento, né, desse conceito. A fonte ela não recebe qualquer tensão da tomada, né, de qualquer jeito ela precisa estar configurada, né, para o tipo de entrada que é esperado. Então, se a seleção tiver errada, a fonte ela pode aí não funcionar corretamente e em alguns casos pode até sofrer aí dano dependendo do projeto. Quando a fonte está ajustada para 220 volts, mas a tomada ela consegue fornecer aí 110, 127 volts, o circuito de entrada ele não recebe, né, a condição elétrica esperada para conseguir iniciar. Então, com isso, os capacitores do primário eles não carregam da forma necessária. Então, o estágio de controle ele não vai partir, né? E a fonte ela simplesmente ela não entra em operação. Então, em linguagem simples, falta de tensão suficiente na entrada para a fonte trabalhar, né, do jeito que ela foi configurada para trabalhar. Esse é um bom exemplo de como a tensão inadequada, né, nessa etapa inicial pode impedir, né, todo o sistema de funcionar, mesmo antes, né, de qualquer análise de placa, cabo ou componente interno aí do computador. Porque existem tomadas 110 volts e 220 volts. A existência dessas tomadas, né, ela não é aleatória. Isso está ligado a decisões históricas da infraestrutura, dos padrões, né, adotadas aí em diferentes regiões e países. Em termos gerais, tensões mais baixas costumam ser aí associadas a maior segurança ao toque em ambientes residenciais, enquanto tensões mais altas podem trazer aí, né, vantagens de eficiência em transmissão e em determinadas aplicações. O importante aqui não é transformar a aula em discussão, né, de engenharia elétrica de rede, mas mostrar, né, que o hardware ele funciona aí dentro de uma infraestrutura bem maior, como a gente já tinha falado em aulas anteriores. Então a tensão ela chega à bancada, né? Como ela chega depende aí de escolhas históricas, né, técnicas da região. As variações de 127 volts e 220 volts, elas estão relacionadas aí à forma como o sistema elétrico é distribuído, né, e as combinações entre fases e neutro. Em muitos contextos, a medição entre fase e neutro resulta em algo aí como 127 volts, enquanto as medições entre duas fases, né, pode resultar aí 220 volts. Essa explicação ajuda a gente a perceber, né, que tensão ela não é uma característica fixa e universal da tomada em todos os lugares. Ela depende aí da configuração, né, da rede disponível. Para o técnico de hardware, isso daí é útil porque ajuda, né, a entender melhor a alimentação do ambiente e evitar aí as conclusões equivocadas quando a gente se trabalha aí em instalações diferentes do convencional. Agora falando o porquê, né, que as casas modernas elas padronizaram aí os 127 volts em muitos projetos residenciais, né, essa padronização de tensões
mais baixas nas tomadas, né, de uso geral está associada à busca de maior segurança no uso cotidiano, né, e também a melhor compatibilidade com os eletrônicos comuns que já vêm aí seletados para essa voltagem. Os circuitos 220 volts eles costumam ser aí reservados para cargas mais pesadas, equipamentos que vão exigir aí maior potência, né? Para essa aula, o mais importante é entender essa lógica, né? Nem toda carga da casa precisa da mesma condição elétrica e também distribuição, né? Ela costuma ser pensada aí conforme o perfil de uso. Esse contexto vai ajudar a gente a enxergar, né, que antes da tensão chegar no hardware existe, né, toda essa organização que a gente vem falando, né, não só da infraestrutura da rede, mas também a infraestrutura da própria casa, né, infraestrutura doméstica. Então, rapidamente, uma checklist de medição, né, na bancada, o bom técnico ele segue uma rotina, né, primeiro sempre selecionar o modo correto do multímetro, V contínuo para circuitos de corrente contínua e o V alternado para rede de corrente alternada. Posiciona certinho a ponta preta, né, na referência, sempre vai ser aí no GND. Em seguida, a gente mede aí em paralelo, lembrando disso, né, em paralelo, mede aí o ponto de interesse. A leitura obtida ela precisa ser comparada, né, com o valor esperado para aquele circuito e é sempre necessário a interpretação, né, do contexto do problema. Se algo estiver fora do normal, o próximo passo não é adivinhar, né, repete-se a análise, né, sobre carga, vamos rastrear, né, ponto a ponto e a gente precisa ter muitos cuidados, né, são cuidados simples de segurança, né, como evitar encostar a ponta em dois pinos ao mesmo tempo, usar a ponteira fina, né, quando possível, e anotar os valores aí encontrados, porque o técnico bom ele sempre vai medir, né, e documentar. Então o procedimento correto ele reduz erros, aumenta, né, também a sua segurança. O valor medido sempre precisa ser comparado, né, com o esperado e lembrar de fazer as anotações, né, porque isso daí forma o raciocínio de histórico aí de diagnóstico. Então, fazendo o fechamento, né, depois dessa aula, o aluno aí, ele já com certeza consegue confirmar a presença de tensões básicas, identificar quedas de tensões e instabilidades. É necessário aí saber diferenciar, né, AC de DC, corrente alternada de corrente contínua na medição, e começar a olhar o hardware aí com uma lógica mais técnica. Isso daí é um avanço, né, muito importante, porque medir tensão ela é a porta de entrada do diagnóstico. Ao mesmo tempo é importante a gente fechar, né, com a ideia de equilíbrio. Tensão é essencial, mas ela não explica tudo sozinha. Nas próximas aulas, quando a gente entrar em corrente, resistência, potência e continuidade, o raciocínio ele vai ficar mais completo. Então a conclusão correta é essa, né? Hoje a gente abriu a porta do diagnóstico, mas ainda vamos nos aprofundar, né? Como a tensão ela se transforma em um comportamento real do circuito, beleza?